É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos. É mais uma noite de bate-papo aí. Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que eu acho bem bacana, um tema que eu acho bem importante. É a ideia do saber dizer não. Saber dizer não. É isso mesmo. Se você puder, comente aqui para mim o quanto você consegue se utilizar nas suas relações do não. É algo fácil para você? Não é? Olá, Heloísa, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vinda, é, Célia, Nádia, Andrei, sejam bem-vindos. Me fala aí nos comentários, antes que nós começarmos a bater esse bate-papo, me fala uma coisa, você tem se utilizado do não? É algo fácil para você? Como é para você falar o não para alguém nas suas relações interpessoais? É muito sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Entendendo o quanto nas nossas relações interpessoais, relações de trabalho, nas relações afetivas e relações de um modo geral, nós precisamos se utilizar do não justamente por quê? Porque o não é a palavra que vai colocar os limites que precisamos dentro das relações. É com o não que nós vamos definir qual é o limite do outro na nossa vida, qual é o limite do outro no nosso espaço e assim por diante. Comenta aqui para mim nos comentários, você tem se utilizado do não? É difícil para você se utilizar do não? Vai me falando aqui como é para você utilizar-se aí da palavra não. É muito comum, dentro deste tema, nós pensarmos a ideia de que as outras pessoas elas têm obrigação de saber aquilo que para nós não está interessante, aquilo que para nós não está bacana. Há um tempo atrás, em um bate-papo com uma colega, ela me disse assim: Rubens, eu estou cansado de ter que falar tudo para ele, se referindo ao parceiro dela. Eu estou cansado de falar tudo para ele, porque tem coisas que são muito óbvias, tem coisas que já era para ele entender, já era para ele saber, já era para ele se posicionar. E aí eu disse para ela: olha, faz sentido o que você está falando, porém, se você entende que essa pessoa, esse parceiro tem dificuldade nesses posicionamentos, é melhor que você fale do que você viva dentro desse relacionamento tendo dificuldades, criando a expectativa de que ele vai entender, de que isso não está saudável, de que para você esse relacionamento não está bacana, não está legal. Ou seja, é importante nós não contarmos com a possibilidade do outro saber os limites, sendo que nós podemos, na comunicação assertiva, se utilizar do não para mostrar ao outro onde é que está esse limite. E eu quero já deixar para você uma frase ou um pensamento para você ir elaborando aí ao longo dessa live. E o pensamento é esse: todo sim que você dá ao outro é o não que você dá a si mesmo. Isso aí, vamos tentar pensar juntos isso. Por quê? Imagine que você está lá na sua casa em um domingo à tarde, descansando, depois de uma rotina cansativa de trabalho durante a semana, e você é surpreendido com um convite de um amigo ou de uma amiga que te chama para ir até uma cidade vizinha resolver um problema que ele tem ou que ela tem. Este amigo ou amiga que te fez o convite. E quando você recebe este convite, você está ali no seu descanso, tranquilo, na sua casa, e de repente você é surpreendido por uma proposta onde você vai precisar dizer sim ou não. E a frase que eu disse é: todo sim para o outro é um não para si mesmo, justamente por quê? Porque em meio a uma situação como esta, olha lá, não é algo fácil, né, utilizar o não. Tenho um pouco de dificuldade, muito bem. Olha lá, é difícil, não é algo fácil. É isso mesmo, é sempre um desafio mesmo. Não é uma tarefa fácil, mas
é uma tarefa possível. Então vamos pensar neste exemplo que você tranquilamente no aconchego da sua casa recebe este convite e você pode dizer sim e ir com este amigo, com este colega para uma outra cidade ou para um outro lugar resolver esse problema e interromper o seu descanso, ou você pode dizer não para o colega e continuar o seu descanso. E na grande maioria das vezes, nós temos muita facilidade para falar sim para o outro, mesmo este sim sendo um não para a gente. Por quê? Porque você nesse momento teria que sair do seu descanso, sair da sua tranquilidade, sair deste momento que você estava tendo consigo mesmo no seu lar para acompanhar uma outra pessoa em um problema, em uma situação que é do outro e não sua. E as pessoas sempre confundem aquilo que eu falo muito aqui em terapia, que é a autoestima, o amor próprio com o egoísmo. Por quê? Há pessoas que acham que usar o não é um egoísmo. Há pessoas que acham que falar não ao outro é um egoísmo. E não necessariamente, redundante aí, mas não necessariamente isso seja um egoísmo. Por quê? Porque isso, sobretudo, é um ato de amor próprio. Quando você está falando um não para si, e este não está te gerando desconforto, não está te gerando um sentimento ruim, não está te colocando numa situação desconfortável, até aí é compreensível. Mas e quando você coloca a si mesmo em uma situação desconfortável em detrimento da outra pessoa? Não é uma atitude justa consigo mesmo. É nesse momento que o não para você se transforma, o sim para o outro se transforma em um não para você. E isso passa a te colocar numa situação desconfortável. Então, pessoal, começo esse bate-papo com essa reflexão. Todas as vezes que você fala para o outro um sim, você está falando não para si mesmo. É possível usar, Rubens, o não? É possível, mas ele precisa ser tão criterioso quanto o sim. Da mesma forma que há critérios para o sim, há critérios para o não. Mas vamos lá. Eu quero, dentro do processo de terapia cognitivo, dentro da abordagem que eu me utilizo, trazer a você algumas importantes lições dentro desta temática de usar o não. Então vamos lá. Para que é que serve o não? Quando é que eu tenho que usar o não? E o que é que me gera quando eu me descuido desta ideia e acabo dizendo sim para todo mundo e não sempre para mim mesmo? Vamos lá. Para que serve o não? A primeira coisa que é muito claro, que é a função do não, é justamente delimitar ao outro o seu limite. Isso mesmo. Primeiro pensarmos que o outro, ele não tem necessariamente a obrigação de saber quais são os seus limites. O outro vai saber quais são os limites dele. Mas quando você, em uma relação interpessoal, consegue se utilizar do não, você deixa muito claro ao outro onde é que está esse limite. Você não conta com o bom senso, você não conta com a sorte, você conta mesmo com a comunicação assertiva, deixando muito claro nas relações pessoais onde é que está esse limite. Me conte aí, você tem conseguido nas suas relações pessoais deixar claro às pessoas com quem você se relaciona onde estão os limites? Aonde estão os limites? Tem sido uma comunicação clara da sua parte para o outro? Onde é que estão os seus limites? É isso mesmo. Reconheça o quanto para você é libertador quando há clareza, baseado no seu não, sobre os limites. Por quê? Porque você não vai sofrer na ideia de vivenciar a experiência de ter sempre pessoas invadindo o seu espaço, sempre pessoas rompendo com os limites que você gostaria de colocar e não colocou. Então, todas as vezes que você impõe limites
Através do não, você gera para você um conforto, você gera para você uma tranquilidade. Só que ainda assim, nós precisamos pensar um passo atrás. Por quê? Porque primeiro você precisa reconhecer quais são os seus limites. É isso. Porque se você não souber quais são os seus limites, como é que você vai mostrar ao outro onde estão os seus limites? Então, antes de tudo, identifique quais são os seus limites. Até onde você pode ir? Olá, Ricardo. Fala, meu amigo Santiago, lá da América, nos acompanhando aí, seja bem-vindo. Angélica, vamos lá, Nininha, a todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Estamos falando um pouquinho sobre a importância do não, é isso mesmo. E eu estava dizendo o quanto é importante primeiro que você identifique quais são os seus limites e a partir daí você consiga deixar nas relações interpessoais muito claro às outras pessoas onde é que estão esses limites. Onde é que esses limites estão para que as pessoas tenham clareza na relação contigo mesmo. Quando as pessoas forem ter numa relação interpessoal esse contato com você, você deixando muito claro aonde é que estão os seus limites, isso vai te facilitar a vida e vai facilitar para as pessoas também, não é? Por exemplo, você está lá no seu trabalho e o seu patrão começa a te sobrecarregar de funções, começa a te sobrecarregar nos horários, começa a mudar aqueles combinados que na contratação foram estipulados e você simplesmente vai aceitando tudo e você não questiona nada e você não fala o quanto aquilo está atrapalhando a sua vida nas outras relações e papéis sociais que você tem, você começa a ser bom para o seu patrão, mas ruim para a sua família. Bom para o seu patrão, mas não tem mais tempo para os filhos. Você passa a ser um bom funcionário, mas um péssimo pai, um péssimo amigo, um péssimo esposo. Essa é a hora de você chegar para este empregador e dizer: olha, eu mesmo sendo funcionário, tenho aqui os meus limites. Eu, mesmo precisando muito desse emprego, tenho aqui os meus limites e gostaria de deixar muito claro aqui onde é que esses limites estão. É isso mesmo, nós precisamos nos posicionar diante dos limites. Quando nós nos posicionamos, mostrando os limites, nós conseguimos trazer para nós tranquilidade. Isso mesmo, uma segunda forma de se praticar o não é você também desenvolvendo uma comunicação assertiva. Eu ainda quero falar desse assunto na live, mas para que você compreenda, nós temos pelo menos 3 tipos de comunicação: a comunicação agressiva, a comunicação passiva e a comunicação assertiva. A comunicação assertiva é aquela forma de comunicar-se onde o seu interlocutor tem a total clareza daquilo que você está colocando em palavras. Você faz isso de uma forma acertada, de uma forma a usar argumentos coerentes, de uma forma a não precisar nem alterar o tom de voz, nem mudar a sua expressão facial, nem mudar a sua gesticulação, nem tentar de alguma forma persuadir o seu interlocutor, que não com argumentos convincentes. E na comunicação assertiva, você precisa não só se utilizar do não, mas também trazer argumentos que são coerentes para o uso do não. Ou seja, quando você desenvolve uma comunicação assertiva, você passa a ser direto, você passa de forma firme, de forma coerente, de forma respeitosa a comunicar as suas decisões, mesmo se utilizando do não. Sabe, pessoal, é importante entendermos que as pessoas nos falam não com muita facilidade, não é isso? Você já teve a experiência de receber não de pessoas assim, de uma forma muito fácil, de uma forma muito tranquila? Por vezes nós criamos expectativas de que, poxa,
eu no passado ajudei essa pessoa e agora com certeza ela vai me ajudar, não é? Olha, eu em algum momento estendi a mão para essa pessoa e agora ela não vai me negar uma ajuda. E aí você recorre a essa pessoa e de repente, pronto, está lá este não. A pessoa simplesmente chega e diz: olha, infelizmente não posso te ajudar, infelizmente eu não consigo resolver isso para você, infelizmente eu não posso estar com você dentro desse problema, dessa questão. Ou seja, as pessoas nos trazem o não com muita facilidade e por vezes nós trazemos dificuldade ao expressar um não. Vamos lá. Para nos utilizarmos do não, nós precisamos também de uma terceira observação. Primeiro, identificar os nossos limites e impor esses limites ao outro de uma forma muito tranquila. Segundo, se utilizar de uma comunicação assertiva, não pode ser nem passiva e nem agressiva. Terceiro, estar preparado para a reação das outras pessoas. É isso mesmo, nem sempre as pessoas reagirão de forma positiva ao receber de nós um não. Nem sempre você vai agradar as pessoas trazendo a elas o seu limite através do não. Por quê? Porque por vezes as pessoas vão pensar que você tem obrigação, que você tem necessidade de responder a elas aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que você quer falar. Então, tenha tranquilidade em lidar com a reação das outras pessoas. Nem sempre elas reagirão positivamente. Nem sempre você vai ter tranquilidade na reação das pessoas, porque pode ser que o seu não gere uma reação mais agressiva, uma reação mais aversiva, mas quando você coloca o não, você precisa estar tranquilo em saber que naquele momento essa é a melhor resposta. Que naquele momento é isso que essa pessoa precisa ouvir e que não é por ela, é por você, não é isso? O não é necessariamente nós pensando nos outros, é sempre nós pensando em nós mesmos. E quando há necessidade, precisamos colocar o não e não trazer conosco esta mudança a partir da reação das pessoas, ou não esperar que as pessoas aceitem com tranquilidade ou reconheça isso. Mas uma pergunta que eu te faço: como você reage quando você recebe o não? O que é que nós precisamos fazer? Por exemplo, em um relacionamento frustrado, onde a pessoa diz que não quer estar mais com você, não quer mais ter você por perto, não quer mais continuar nesse relacionamento, o que é que nós precisamos fazer quando as pessoas não nos querem ter por perto? Responda para mim, como você reagiria? Como você costuma reagir nas suas relações interpessoais quando as pessoas não te querem por perto? Vamos lá, responda para mim aí. Muito bem, ainda dentro dessa temática, nós precisamos estar preparados para a reação dos outros e uma outra reflexão que devemos ter sempre na ideia de nós nos utilizarmos do não nós precisamos priorizar as nossas necessidades. E aí eu volto a repetir aquilo que já disse aqui. Nós não podemos nunca, nas relações interpessoais, confundir amor próprio com egoísmo. Egoísmo é quando você quer que todo mundo fique mal e só você fique bem. Agora, amor próprio, autoestima, é quando você quer que todo mundo fique bem, inclusive você. E quando você expressa o não, quando você se utiliza o não, priorizando as suas necessidades, isso não é egoísmo, isso é autoestima. É você se colocar em primeiro lugar, né? Alguns dias eu
Recebi aqui um paciente que disse assim: olha, rapaz, eu tenho muita dificuldade no meu casamento, porque a minha mulher pega constantemente no meu pé pelo fato de eu falar sim para todo mundo fora de casa e falar não para os de dentro da minha própria casa. E é isso. Quando nós não somos a nossa prioridade, nós colocamos a vontade dos outros como prioridade. E aí nós vamos falando sim para todo mundo e vamos falando não para aqueles que estão à nossa volta, que realmente merece a nossa atenção, merece o nosso cuidado e merece o nosso sim. É isso. Quando as pessoas se posicionam na ideia de não nos querer ter por perto, nós não temos outra alternativa senão realmente se afastar dessa pessoa, senão se distanciar desta pessoa. Por quê? Porque se nós insistirmos na ideia de não aceitarmos esse não, nós vamos nos colocar num relacionamento abusivo. Da mesma forma, quando nós dissermos não, é importante que as pessoas também entendam e aceitem que nós não as queremos mais na nossa vida. Ah, Rubens, mas e quando eu falar não para a pessoa e a pessoa não quiser aceitar? Olha, aí nós estamos falando de uma questão, de um problema que é do outro e não seu. Você vai se posicionar a partir das suas necessidades, a partir do momento em que você se coloca como prioridade. Ah, mas e se as pessoas tiverem dificuldade? São elas que vão precisar lidar com isso. Você não, você está se posicionando a partir da sua prioridade. E isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Guarde isso, porque isso é uma chave que precisa virar na cabeça de muitas pessoas. As pessoas acabam confundindo isso e se sentem na obrigação de falar sim para todo mundo, de aceitar a imposição de todo mundo, de não colocar limites, e aí por vezes deixam de se utilizar do não para não chatear. Você já falou um sim apenas para não chatear alguém? Me conte aqui nos comentários. Ah, eu falei sim, mesmo querendo falar não, só para não chatear alguém. Me diga aí, você já teve essa experiência? E por vezes é comum essa ideia de nós, em nome dos bons costumes, olha lá, inúmeras vezes comentou aqui, é comum, em nome dos bons costumes, pessoal, nós nos colocarmos nessa situação, né? Uma situação um tanto desconfortável, uma situação que não acrescenta para a nossa vida, mas é como se nós tivéssemos a necessidade de falar sim para as pessoas, mesmo que este sim nos custe a nossa tranquilidade. Eu vou dar aqui para vocês uma ideia para vocês pensarem, né? Por quê? Porque comumente, quando nós temos essa necessidade de falar sim para as pessoas, mesmo que este sim é um sim que vai nos incomodar, que vai nos atrapalhar, que vai nos machucar, que vai contra os nossos princípios, que vão contra os nossos valores, pode ser que esteja por trás desse sim uma necessidade de aceitação. É isso mesmo. Pode ser que você tenha desenvolvido a necessidade de continuamente ter de ser aceito pelas pessoas. E para ser aceito pelas pessoas, você precisa estar dando este sim, mesmo que este sim esteja te custando a sua tranquilidade, mesmo que este sim esteja te incomodando muito. Então, a primeira coisa, né, o primeiro caminho que eu deixo aqui para você refletir, caso isso seja uma prática recorrente nas suas relações interpessoais, será que eu tenho a necessidade de agradar todo mundo? Será que eu tenho a necessidade de ser aceito por todo mundo? E isso está me impedindo de me posicionar, colocando para as pessoas qual é o meu limite? Será que isso tem me atrapalhado a dizer às pessoas até onde elas podem ir na minha vida? É isso mesmo.
Porque por vezes, se você desenvolve essa necessidade de aceitação, essa necessidade de ser inserido nos grupos, de ser benquisto pelas pessoas, de não contrariar ninguém, você vai dando sim para os outros e não para você. Ninguém pode receber o seu não, apenas você mesmo. Mas deixa eu lhe contar um segredo para caminhar aqui para o encerramento desse bate-papo. Todas as vezes que você ou começa a falar sim para todo mundo, ou se cala com medo de não usar o não, justamente por conta da necessidade da aceitação, da necessidade de agradar a todos, em nome dos bons relacionamentos, mesmo que estes sejam adoecedores, eu posso garantir para você que você está gerando para si próprio um adoecimento. Você está gerando para você uma situação adoecedora. Por quê? Porque o seu eu interior, em algum momento, vai cobrar isso de você. Por quê? Esse não que você não está dizendo ao outro, você está dizendo a si mesmo. E você vai falando tanto não para você que em algum momento o seu eu interior começa a cobrar isso de você. Há uma relação mente-corpo e ela funciona muito bem para lidar com essas questões. E como é que acontece isso, Rubens? É simples. Você vai amanhecer um dia e aparentemente está tudo bem com você, mas você começa a sentir um desconforto. Alguém aí já teve uma experiência como esta? Você amanhece o dia, parece que está tudo bem, é mais um dia comum, mas você começa a olhar para si mesmo e falando, poxa, parece que eu não estou legal, parece que eu não estou bem. Eu não sei o que está acontecendo, mas hoje não está bacana. A vontade era de voltar e deitar novamente e passar o dia todo na cama. Olha, parece que as coisas não estão fazendo muito sentido, parece que não está legal. Já viveram uma experiência como essa? Você que está me acompanhando aí? É justamente disso que eu estou falando. É a relação mente-corpo. O corpo fala assim, mente, eu preciso da sua ajuda para fazer com que esse corpo pare de falar não para ele e comece a falar mais sim para ele mesmo e não para as outras pessoas. Não é isso? Aí, o que acontece? Você não tem tempo, por exemplo, para ir para a academia, porque você precisa fazer o favor para sua amiga que ela pediu. Você não tem tempo para se alimentar de forma correta. Nós temos a Isabela Silveira aí, que é uma excepcional nutricionista e sabe muito bem, né, Isabela, de pessoas que param de se alimentar corretamente, param de se cuidar em função de uma obrigação imposta por outras pessoas por não terem dito um não quando deveriam dizer. Então, você passa a não desenvolver um autocuidado em função de outras pessoas. E o que acontece? O corpo corre lá e pede ajuda da mente. Mente, me ajuda, eu preciso fazer esse corpo voltar os seus olhos para si novamente. E aí acontece justamente esse exemplo que eu estou dando. Você amanhece em um dia, parece que está tudo bem, mas no fundo não está. Olha lá. E aí você amanhece um dia que era para ser excepcional para você e começa a sentir um aperto no peito, começa a sentir o seu coração palpitando mais forte, começa a sentir uma dor de cabeça, vômito, diarreia, e aí eu posso te dizer, seja bem-vindo ao mundo dos ansiosos que disseram sim para todo mundo e não para si mesmo. Eu tenho tempo para fazer o que todo mundo pede, só que não me sobra tempo para cuidar de mim. Eu tenho tempo para ajudar todo mundo, só que eu não estou me ajudando. E aí, pessoal, eu concluo esta reflexão, te levando a pensar o quanto é importante você mensurar, você analisar, você colocar em uma balança o quanto este sim para todo mundo está te colocando numa situação desfavorável. E eu pergunto, quando você precisar do sim dos outros, será que você vai os encontrar como os outros estão encontrando em você este sim desregrado, despensado, sim sem uma prévia avaliação? Eu quero que você termine comigo essa reflexão
pensando justamente nisso. Então é isso, pessoal. Nós precisamos continuamente estarmos refletindo sobre a importância do não. Quando nós fazemos isso, nós nos colocamos numa situação menos desfavorável. E lembre-se sempre, nunca é sobre o egoísmo, é sempre sobre o amor próprio. Nunca é sobre você estar sendo egoísta a ponto de não pensar nas pessoas. Não, é simplesmente você conseguindo pensar em si mesmo. Afinal, se você não fizer por você, ninguém fará por você. E é isso, pessoal. Se você está vivenciando aí uma situação em que você não consegue mais se utilizar do não e isso está te prejudicando, não hesite em pedir ajuda. Busque uma terapia, busque um espaço onde você possa trabalhar melhor essa questão para que você tenha aí tranquilidade para colocar os seus limites de formas a praticar fazer isso praticando uma comunicação assertiva, que você não tenha preocupação ou que você não se sinta constrangido com a reação das outras pessoas. É natural que as outras pessoas, ao receber um não da sua parte, tenham reações adversas, mas é você que está se pontuando e é você que está naquele momento precisando emitir aquele não. Então é sempre sobre você e nunca sobre o outro, até porque a reação do outro dificilmente vai ser favorável ao receber um não da sua parte. E para terminar, priorize as suas necessidades. Priorize as suas necessidades e pratique o autocuidado. É isso mesmo. Quando você perceber que o não está te impedindo de cuidar de si mesmo, que o não está te impedindo de ter uma boa alimentação, de ter exercícios físicos, que o não, a falta do não está te impedindo de cuidar de si mesmo, é hora de parar, é hora de se posicionar, é hora de pontuar enquanto naquele momento é o momento de falar o não. Ok, pessoal? É isso aí, espero que vocês tenham curtido aí este bate-papo, espero que de certa forma isso tenha acrescentado aí no conhecimento de vocês, entendendo o quanto é muito importante mesmo nós desenvolvermos aí a capacidade deste não para que isto aconteça de uma forma tranquila, de uma forma acertada, de uma forma positiva. Levem essas palavras como reflexão. Nós não estamos aqui como os donos da verdade, dizendo aquilo que você tem ou não que fazer. Eu quero que você reflita, que você use a sua capacidade, a sua inteligência para refletir sobre a importância de tudo aquilo que estamos falando aqui, ok? Uma boa noite a você e até segunda-feira na nossa próxima live. Um abraço, tchau, tchau.